Olá, pessoal do Bocaina, eu sou o Lucas Perillo e estou aqui hoje para inaugurar um setor do nosso site que vai ser de discussão de artigos científicos. Então, a nossa ideia inicial é pegar alguns artigos que são importantes historicamente nas áreas de ecologia, biologia da conservação e tentar discutir um pouquinho desses artigos aqui para você. Então, vão ser resumos de alguns artigos e a nossa ideia é convidar alguns profissionais, inclusive da nossa equipe técnica, para discutir artigos que eles julgaram importantes na caminhada aí para evolução na biologia da conservação. Então, para começar esse setor, eu vou discutir hoje sobre um artigo de ecologia de paisagens. Na verdade, eu vou discutir esse artigo porque, não sei se vocês viram, eu entrevistei o Milton Ribeiro, que é um professor da UFSCar, e ele trabalha com esse tema. Então, se você não assistiu essa entrevista, é só acessar o nosso blog e assistir. Então, ele fez uma indicação para quem gosta desse tema de ecologia de paisagens e quiser se aprofundar no assunto. Na verdade, se quiser iniciar no assunto, ele indicou um artigo do Jean-Paul Metzger, que foi o precursor da ecologia de paisagem aqui no Brasil. Então, esse artigo é muito interessante e ele tem o título O que é ecologia da paisagem? Então, o autor é Jean-Paul Metzger e ele foi publicado pelo periódico Biota Neotrópica no ano de 2001. Para ter acesso a esse artigo é simples. Ele é um artigo de acesso livre e está no portal do Cielo. Então, para encontrar, basta digitar o nome do autor, Metzger, e o que é ecologia de paisagem. No Google vai ser o primeiro resultado aqui. Aí basta baixar esse artigo no formato PDF. Bem, então vamos lá. Esse artigo ele é um pouco diferente porque ele é um artigo de revisão, né, de um tema específico. Então, quando você olha ele aqui, ele tem o abstract, né, o resumo com as palavras-chave. E depois tem a introdução. Nessa introdução que é discutido a maior parte do artigo. Então eu vou pegar cada uma dessas partes aqui e falar as principais coisas. Não vou falar tudo, porque o ideal é que você, depois desse resumo, leia o artigo. Então, como ele é de acesso livre, é só baixar. Então, depois dessa introdução aqui, a gente tem as conclusões aqui no final e as referências. Além das referências, também existe aqui um anexo que é um glossário com os termos mais utilizados em ecologia de paisagem. Então isso aqui é muito interessante, então baixe depois o artigo e ele dá a definição de vários termos que são utilizados aí na ecologia de paisagem. Então vamos lá, o que é ecologia de paisagem? No início do artigo, o autor ele começa falando que a paisagem nunca está no primeiro plano, assim, ela pode ser até um pano de fundo e você tem que estar distante para entender o que é a paisagem. E além disso, a observação, a percepção de múltiplas interpretações da paisagem, ela é feita através da lente dos filtros da formação científica de cada um dos observadores. Então, a ciência de ecologia de paisagem depende muito de quem é o observador. Cada observador tem seu histórico de vida e também tem o seu olhar voltado para uma determinada situação. A palavra paisagem ela possui várias conotações. Essa palavra é utilizada há séculos e depende muito do contexto da pessoa que usa. Então, quando é utilizado por pintores ou por geógrafos, geólogos, cada um tem uma interpretação própria do que é uma paisagem. E a ecologia de paisagem ela é considerada uma área do conhecimento emergente. Ela busca ainda arcabouços teóricos e conceituais sólidos. Nos últimos anos isso melhorou muito. E no âmbito científico, essa palavra paisagem ela foi utilizada pela primeira vez pelo Humboldt no início do século XIX.
e ele utilizou paisagem no sentido de característica total de uma região terrestre. Agora, quem empregou pela primeira vez o termo ecologia de paisagens foi o Carl Troll, que foi um geólogo, e foi no final da década de 30, então uma abordagem bem recente. A definição utilizada é que a noção básica de paisagem é a espacialidade e a heterogeneidade do espaço onde o homem habita. O ecólogo de paisagem ele tem uma preocupação maior em estudar então a heterogeneidade espacial. A entidade espacial heterogênea que constitui uma paisagem, então existem vários objetos ali a serem observados, ela engloba aspectos geomorfológicos e de reconhecimento, tanto naturais quanto culturais. E essa noção visual, espacial e global está profundamente impregnada nas abordagens atuais de ecologia de paisagem. Então o autor frisa que o pleno desenvolvimento da ecologia de paisagem ele necessita de definições claras e integradoras. Então nesse artigo ele procurou retratar as duas principais abordagens de ecologia de paisagem. A primeira abordagem é a abordagem geográfica. Ela privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e a gestão do território. Dentro dessa abordagem geográfica, existem 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é a preocupação com o planejamento da ocupação territorial através do conhecimento dos limites e das potencialidades de uso econômico de cada unidade da paisagem. O segundo aspecto é o estudo de paisagens modificadas pelo homem, que são também conhecidas como paisagens culturais. E por último, a análise de amplas áreas espaciais, sendo a ecologia de paisagens diferenciada nessa abordagem porque enfoca questões em macroescala, tanto espaciais quanto temporais. A ecologia de paisagem, então, nessa abordagem geográfica, ela é menos centrada nos estudos bioecológicos, mas mesmo assim ainda tem algumas aplicações práticas na solução de problemas ambientais. A outra abordagem é a abordagem ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os processos ecológicos e também a importância dessas relações em termos da conservação biológica. Inicialmente, essa abordagem foi muito influenciada pela ecologia de ecossistemas, pela modelagem e pela análise espacial. Então, ela dá mais ênfase às paisagens naturais ou unidades naturais da paisagem e a aplicação dos conceitos de ecologia de paisagem para a conservação da biodiversidade biológica e para o manejo de recursos naturais. Bem, existem várias definições de ecologia de paisagens. As definições elas variam em função da abordagem geográfica e ecológica e também dos autores. Então, no artigo, o autor ele cita várias definições mesmo de ecologia de paisagem e se você quiser saber cada uma delas, basta acessar o artigo. Mas o que é claro é que essas definições elas mostram uma bifurcação no foco principal de interesse do ecólogo de paisagem. Então existe tanto o foco da ecologia humana de paisagens, que é centrada nas interações do homem com o ambiente, e também a ecologia espacial de paisagens, que é mais preocupada na compreensão das consequências do padrão espacial. Aí o autor defende, então, em seguida, que é necessário uma noção integradora de paisagem. Dentro da abordagem geográfica de paisagem, de ecologia de paisagem, existe a definição de que o conjunto interativo da paisagem é composto ou por ecossistemas, ou por unidades de cobertura, ou de uso e ocupação do território. Então são essas 3 temáticas que baseiam a ecologia de paisagem geográfica. Estes são definidos por 3 fatores: o ambiente abiótico, as perturbações naturais e as antrópicas. Já na paisagem com abordagem ecológica, o mosaico é considerado como um conjunto de hábitats que apresentam condições mais ou menos favoráveis para a espécie ou para a comunidade estudada. Então dá para ver que existe uma nítida diferença, porque agora o olhar sobre a paisagem ele é feito através dessa espécie. Então,
características biológicas de área de vida, de alimentação, de abrigo, de reprodução, são importantes para definir o que é paisagem nesse contexto. Um outro assunto muito explorado também no artigo pelo autor são as escalas representadas na ecologia de paisagem e também a ecologia de paisagem como um nível hierárquico nas relações ecológicas. Então, sempre lembrando que a escala ela é sempre definida pelo observador e ela vai desde microescalas até macroescalas. E essa visão ela é escolhida a partir principalmente do tamanho e da capacidade de deslocamento das espécies consideradas. Então, dependendo do seu objetivo, do objetivo do seu projeto, você vai utilizar a ecologia de paisagens no nível micro ou macro. Isso quer dizer que até no mesmo espaço geográfico, um objeto ele pode ser estudado sobre a ótica de diferentes escalas. Pode ser a ótica de comunidades, a partir de ecologia de ecossistemas, ou numa perspectiva de ecologia de paisagens. O autor também lembra que quando se trabalha com microescalas, é mais fácil de manipular o ambiente. Então ele até cita alguns trabalhos relacionados com fauna associada a musgos e coisas do gênero, indicando com verdadeiros laboratórios para se testar fatores para a ecologia de paisagem. Então lembrando que sua paisagem pode ser desde grandes paisagens relacionadas com o planeta, até microescalas onde o que importa é só o seu pequeno objeto de estudo. Lembrando então que a ecologia de paisagens ela entra até como um nível hierárquico diferente. Então você pode realizar trabalhos ecológicos a nível de espécie, população, comunidades, ecossistemas e até mesmo paisagem. Então, baseado na nova perspectiva, a influência de padrões espaciais sobre os processos ecológicos e o reconhecimento da influência da escala nos estudos ecológicos propiciaram o crescimento dessa ecologia de paisagem. Então, a ecologia de paisagem ela pode assim ser entendida como uma ecologia de interações espaciais entre as unidades de paisagem, independente do tamanho que elas tenham. E pensando bem, os ecólogos de paisagem eles não são nada mais do que ecólogos tradicionais de populações, comunidades e ecossistemas, mas que abordam essa nova perspectiva e utilizam essas ferramentas propiciadas pela ecologia de paisagem. O autor ainda chama a atenção que a escala espacial ela inclui tanto um aspecto de extensão no espaço, ou seja, o tamanho mesmo do material que você vai utilizar, e também da resolução da informação que é obtida. Essa resolução é tanto a escala de definição das imagens de satélite e também os quesitos relacionados com as escalas dos mapas. O autor ainda cita que há duas questões ecológicas relacionadas quando se pensa em escala. A primeira delas é se existe uma escala espacial e temporal determinada para cada processo ecológico ou para cada espécie. E a outra pergunta se é possível transpor resultados obtidos numa escala pontual para uma escala global. Então, dependendo da resposta dessas duas perguntas, você pode traçar o seu caminho dentro da ecologia de paisagens e saber como que os resultados da sua pesquisa vão ser utilizados. E nas conclusões do artigo, o autor ele resume o que ele discutiu durante a introdução. E lembra que, apesar de existir essas duas abordagens, elas apresentam muito em comum, como o fato de serem espacialmente explícitas, de lidarem com espaços heterogêneos e de considerarem múltiplas escalas em suas análises. O autor ainda relembra que a paisagem depende do observador, e em particular da escala de observação, como já foi discutido anteriormente. Ele ainda ressalta a importância do enfoque nas relações entre padrões espaciais e os processos ecológicos e também a incorporação de escala nas análises. Quando os trabalhos considerarem esses fatores, é muito mais tranquilo trabalhar com essa ecologia de paisagem. O autor ainda prevê um crescimento na ecologia de paisagens, que na verdade já aconteceu, que o artigo é de 2001, e ele cita que a ecologia de paisagem é uma ferramenta para resolver
assuntos relacionados à fragmentação de hábitats, expansão de fronteiras e uso da água, que são assuntos realmente pertinentes e que a ecologia de paisagem surgiu como uma maneira de tentar explicar, de tentar solucionar problemas relacionados com essas questões que interferem na paisagem. E para finalizar, não se esqueçam de baixar o artigo e dar uma olhada no anexo. Nesse anexo existem várias definições, como eu disse. É um glossário interessante que tem as principais definições relacionadas à ecologia de paisagem. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da iniciativa e deixem seu recado aí debaixo do vídeo se tiver alguma dúvida sobre o tema ou sobre qualquer outra coisa, deixe seu comentário e também cadastre o seu e-mail no biologiadaconservação.com.br para ter essas notícias da Bocaina. A ideia é que a gente discuta vários artigos relacionados a vários temas da biologia da conservação, então fiquem atentos aí para os próximos. E lembrando também que isso é só uma iniciativa para te ajudar a escolher artigos e tudo mais. Mas isso não exclui a necessidade de lê-los. Então, depois que você vê esse resumo que a gente preparou, tente baixar o artigo, tente consegui-lo de alguma maneira e ler ele de verdade. Beleza? Até a próxima então.